Fala, galera. Aparentemente o perfil das defensoras deu problemas técnicos, eles não começaram a live. Vou começar falando aqui, tá bom? E aí depois a professora Kate entra pelo perfil lá delas para ela participar com a gente. Beleza? Na verdade, a ordem dos fatores não altera o produto, não é mesmo? Deixa eu colocar aqui o tema da live, que vai ser planejamento diário, semanal, mensal e anual. Anual, vamos colocar uma interrogação aqui. Tá? Deixa eu fixar aqui o post. Todo mundo me escuta e me vê bem? Massa. Vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês, que eu entrei antes, a gente tava combinando de fazer pelo perfil das defensoras, mas eu não entendi muito bem. Aparentemente não tava entrando, fiquei aguardando, falei lá com elas e pedi pra professora Kate entrar aqui no meu, e aí ela faz o convite e a gente começa. Caso não dê certo, a gente deixa para uma outra oportunidade, mas vamos falar desse tema aqui, muitíssimo importante, tá certo? Gente, hoje não tem bebida, já falei pra vocês, é água, tá? Vamos lá, planejamentos. O ser humano, ele é uma pessoa que, por ter intelecto, gosta muito de planejar as coisas, certo? Sendo que, em grande parte das vezes, tranquilo, Prof. Caroline, tô aguardando, tá certo? Não tem nenhum problema. Grande parte das vezes, o nosso planejamento nos causa mais problemas que soluções, tá? É um pouco disso que tratarei hoje aqui. O fato de a gente acha que é só seguir o plano e tudo vai dar certo. Na verdade, há um grande problema nisso aí, tá? Não é porque você seguiu o plano que as coisas vão dar certo, tá? Principalmente quando você engessa muito o plano. E é o que grande parte das pessoas fazem. Engessam muito os planos. Eu quero, com 30 anos, estar casado, com 2 filhos, morando num apartamento de 3 quartos, na cidade onde eu escolhi, tendo passado num concurso que ganha mais de 10 mil reais, e aí tendo viajado já por vários países e tudo mais. Gente, não existe isso. Não existe. Sendo que as pessoas planejam. E elas planejam e acabam... E quanto mais elas especificam os seus planejamentos, mais ansiosas ou mais ansiedade. Gente, eu tô falando tudo errado hoje. Meu Deus do céu. Mais ansiedade elas têm. Por quê? Porque é algo muito específico daqui a muito tempo. À medida que sua vida não ela vai saindo dos trilhos, à medida que você vive, porque há uma coisa chamada aleatoriedade. A gente vai tratar disso também mais lá na frente. A aleatoriedade, ela é um grande problema do ser humano, porque ela acaba agindo quando a gente menos espera. Por exemplo, coronavírus, tá? Coronavírus é um grande exemplo de cisne negro. Eu gosto muito de um autor chamado Nassim Taleb, e ele fala disso. Algo que não era esperado, algo de consequências totalmente imprevisíveis, algo que não se podia prever, são coisas diferentes, tá? Por exemplo, a gente está vivendo o coronavírus agora. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Pode ser, por exemplo, que quando a gente acha que está sendo estão achando a cura, o vírus tenha uma mutação e aconteça outro surto, tá? Então, mesmo acontecendo agora, a gente não sabe das consequências, a gente não conseguiu prever antes isso daí, e essas consequências, elas são muito danosas, que vai ser o que vai acontecer, tá certo? Então, quem se planejou no começo do ano para dizer, caraca, esse é o meu ano, consegui sair do emprego,
sair do emprego. Fiz uma reservazinha aqui. A minha esposa tá no. Tô dando um exemplo, tá? A minha esposa tá no emprego dela. Opa, eu acho que a professora Kate chegou. Vamos chamar ela. Deixa eu chamar aqui. Deixa eu ver se dá certo. Opa! Olá, Oi, professor! tudo Tudo bom, jóia? professora? Tudo jóia. A gente estava com uma Demorou, mas deu dificuldade. certo, né? A gente estava com uma dificuldade de nos conectar, mas eu acho que agora vai dar certo. Pronto. Tava explicando aqui pro pessoal que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, Com seja certeza. lá pelo Instagram de vocês, seja pelo nosso, vai dar certo. O importante é ficar registrado. Com certeza, verdade. Professor, deixa eu primeiro favor. fazer o agradecimento. Obrigada por aceitar o convite de participar dessa live com as defensoras. Agradeço em meu nome, em nome das meninas. A gente conheceu o seu Instagram pela quantidade de aprovação, né, que você já teve no decorrer da sua caminhada. E surgiu a ideia da gente conversar um pouquinho sobre planejamento de estudo. Muitos concurseiros têm uma ansiedade, né, daquela quantidade de matéria e também de se organizar. Qual que seria a melhor forma de estabelecer uma rotina? A gente sabe que rotina é muito importante, planejamento também durante a trajetória. Mas antes eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos seguidores que estão entrando, seguidores das defensoras. Pronto, claro. Eu gosto, normalmente sou eu que faço essa apresentação e se você não se incomoda, eu gosto de sempre deixar para as damas primeiro se apresentarem para os meus seguidores e daí depois eu falo um pouquinho de mim. Pode ser assim? Lógico, sim. Meu nome é Kate Satico, eu sou defensora aqui do Distrito Federal, sou integrante das defensoras, um perfil jurídico que eu tenho mais junto com 3 amigas, a professora Carol, a professora Maiara e a professora Lídia. Nós 4 somos defensoras públicas. Antes de ser defensora pública do DF, eu fui analista processual, fui analista do Tribunal de Justiça, lotada na 2ª instância, e atualmente, além de defensora, também ministro aulas de Direito do Consumidor e Direito Administrativo em cursinhos aqui, preparatórios do DF e até em cursinhos nacionais. Legal. Bem legal mesmo a iniciativa de vocês. Eu acho que quanto mais gente tem no Instagram, eu acho que mais variado e efetivo ele fica, né? Porque cada um com uma ideia acaba complementando uma a outra. Falar bem rapidamente, eu sou Adalberto, procurador da República, e fui aprovado em outros concursos, é o meu 4º cargo público, sempre na área federal. Oriento os estudos de concurseiro, não tenho cursinhos, mas oriento o estudo de concurseiros há quase 5 anos. Então, uma abordagem diferente, mas que até complementar a parte dos cursinhos, eu acho que ambos trabalhamos a parte de ensino. Tá certo? Tá certo. Kate, eu estava falando aqui, pessoal, de planejamento já, me perdoe por antecipar, porque eu acho que é muita coisa, mas coisas bem gerais, tá? Porque o planejamento de estudos é importante, mas o planejamento de vida talvez impacte muito mais no planejamento de estudos do que a gente imagina. Tava falando para muita gente tava planejando que esse ia ser o ano, 2020 vai ser o meu ano. Vou conseguir me organizar. Teve gente que inclusive saiu do emprego, vou estudar bastante, vai ter os concursos que já estão previstos, MP, magistratura, defensoria um pouco menos, né? Os concursos da defensoria estavam mais escassos, mas iriam ter também. E aí aparece o coronavírus. Exato. Quebrando, né, o planejamento de todo mundo. Então, eu sempre fui adepto de uma ideia de que os nossos planejamentos não fossem, os meus planejamentos não fossem muito longos. Porque quanto mais longo você faz o planejamento, primeiro que você gera uma ansiedade maior, porque à medida que o tempo vai passando, isso for um tempo muito distante do presente,
E se aquele planejamento vai dando errado, vai saindo dos trilhos, isso gera uma ansiedade muito grande. E a ansiedade é um dos grandes problemas do concurseiro. E a outra situação é que quanto mais concreto você coloca aquele planejamento, quanto mais específico você põe, mais problemas também você pode ter. Então, sei lá, eu estava explicando para o pessoal, acho que você não tinha entrado ainda. Eu tenho 20 anos hoje, vamos supor quem dera, né? Mas tenho 20 anos hoje, aos 30 quero estar concursado, casado, com 2 filhos, morando no meu apartamento, tendo viajado já o mundo inteiro. Então, à medida que o tempo vai passando e você vai se ficando longe daquela situação, e não vai fazendo ajustes, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, você acaba gerando mais ansiedade e essa ansiedade vai te tirando mais ainda. É um ciclo vicioso. Eu não sei se você acha. Oi? A ansiedade vai te tirando um pouco do foco, né? Porque você estabelece um objetivo e às vezes não acontece daquela forma. Exatamente. Não sei como é que foi com você, mas eu decidi que eu queria concurso público quando eu tinha 19 anos. Eu entrei na faculdade com 17, trabalhei inicialmente com os meus pais, até mandei um áudio no Telegram sobre isso. Então, eles trabalhavam numa confecção e eu trabalhava ajudando os meus pais ajudando meu pai no computador, que ele não entendia muito e tudo mais. E eu olhava, mas, poxa vida, isso aqui é muito chato. Então, eu fui trabalhar no fórum, passei no concurso de digitador no fórum e isso despertou, acabei trabalhando com um promotor de justiça, era como se fosse um estágio, mas não era bem um estágio. Era um trabalho terceirizado, mas eu auxiliava o promotor nas peças. E aquilo me despertou a ideia de fazer concurso. Então, desde os 19 anos, eu buscava fazer. Sendo que a diferença é que eu nunca pensei muito à frente. Nunca. Então, eu pensava no que iria... o concurso do TRT. Vou estudar para o TRT. Eu não quero saber se daqui a 2, 3 anos... a minha faculdade. Deixa para ver a faculdade depois. Porque quando eu passei no TRT, eu tive que trancar a faculdade em Fortaleza e fui para o Rio. E aí minha mãe foi o principal argumento que minha mãe usou. Meu filho, você vai trancar sua faculdade? Como assim? Você não tem que se formar? Eu não, mãe. Primeiro eu vou ficar empregado, ficar independente e aí depois eu vou cuidar dessas outras coisas. Porque eu tenho certeza que elas vão se resolver. À medida que o tempo vai passando, as oportunidades vão surgindo. Sendo que a gente não tem como prevê-las. A gente não tem como pensar, mas, poxa vida, vai surgir um programa de mobilidade acadêmica na UFRJ que eu vou conseguir fazer e não vou trancar totalmente o faculdade. Eu só descobri quando eu estava lá. Eu só descobri quando eu estava lá. Então, isso quando você se planeja muito, você ingessa essas situações. E aí você, poxa vida, caraca, eu tenho um plano de me formar com 4 anos. Isso também é não sei o que tu acha. Eu tenho um plano de vou entrar na faculdade para me formar com 4 anos. Aí surge uma possibilidade de intercâmbio. Eu já. Oi? Oi? Isso é na sua vida ou é um exemplo? Não, um exemplo. Não surgiu porque eu já era empregado. E aí realmente eu não ia sair do meu emprego para ir para o intercâmbio. Mas sempre foi um sonho eu fazer um intercâmbio fora. Sei que com 20 anos eu já estava no TRT do Rio. Então, esse sonho foi adiado por muito tempo. Eu fui fazer o intercâmbio agora, com 31 anos. Mas o que acontece é que quando, se você especificar, eu quero me formar em 4 anos, você pode acabar perdendo muitas oportunidades durante sua vida. Vou perder meu intercâmbio. É porque eu quero me formar e estudar logo para concurso. Quem disse que você fazendo os 4 anos estudando que nem um maluco, depois mais 3 anos para a prática, você vai chegar daqui a 7 anos e vai passar? Ninguém garante. Muito incerto. Muito incerto. Você vai ter perdido 7 anos aí. Perdido não, né? Mas você vai ter que desperdiçar talvez a melhor época da sua vida para fazer isso, porque você se planejou muito antecipadamente. Entendi. E como é, Alberto, que você, por exemplo, quando que surgiu a vontade de estudar ou de ser procurador da República? Você estava em qual cargo? Eu passei no TRT do Rio, aí passei 2 anos lá. Aí, esse programa de mobilidade acadêmica, que é verdade,
eu fiz, sendo que ele tinha uma validade de 1 ano, prorrogável por mais 6 meses. E aí acabou o programa, e aí na minha faculdade estava trancada aqui no Ceará, e eu pensei, mais uma das nossas escolhas, né? Eu pensei, poxa, das duas, uma, ou eu vou ser jubilado na UFC e me concluir numa particular no Rio, porque não tinha vaga ao UFRJ, esse programa era bem excepcional, ou eu vou sair do meu emprego para concluir a minha faculdade em Fortaleza, concluir a minha faculdade, a minha Universidade Federal. Gente, Universidade Federal e particular não tem diferença alguma para fins de concurso público. Sendo que eu tinha, isso aí eu não vou mentir, eu tinha passado na universidade pública, tinha cursado 4 anos para chegar nos últimos 2 semestres e ir para um particular e ter o diploma de particular. Eu pensei, não vou fazer isso. Estava disposto a abandonar o meu emprego, a pedir exoneração mesmo, para concluir a minha faculdade e passar em outro concurso eventualmente. Uhum. Mas aí, aquelas coisas de Deus, surgiu o concurso do MPU. No ano que eu já estava disposto a, no fim daquele ano, pedir exoneração, e eu fiz, e aí eu estudei muito. Eu acho que talvez eu nunca tenha estudado de forma concentrada tanto na minha vida. Porque eu tinha muito aquilo, então, a questão do foco e do planejamento. Poxa, se eu passar no concurso no Ceará, vai facilitar a minha vida. Muito. Vai facilitar muito. E acabou que deu certo. Foram 3 meses de estudos intensos para técnico do MPU. Passei, dei sorte também de ser um concurso muito rápido. Normalmente as pessoas esperam 1, 2, 3 anos, às vezes, para ser nomeado. Eu fui a prova foi o edital abriu em junho, a prova foi em setembro e me chamaram em novembro. Então Nossa, você vê 4 meses aí. Foi bem excepcional. E aí eu fui trabalhar no MPU, assessorando um procurador da República. Entendi. E daí surgiu a vontade de ser procurador. De ser procurador. E aí você tinha finalizado já a faculdade? Não, aí teve os percalços que todo mundo passa, né? O que é que acontece? Eu passei numa cidade a 200 quilômetros de Fortaleza. Não tinha vaga em Fortaleza para técnico administrativo. Então, e eu precisava concluir a faculdade em Fortaleza. Então, tinha dias que aí eu falei com o procurador que eu trabalhava e ele me liberava às vezes 4 da tarde, eu pegava o carro, meus amigos até brincam, que às vezes eu dava carona, sendo que eu ia muito rápido na estrada. Era 200 quilômetros que eu tirava em 2 horas e aí ainda chegava em Fortaleza e ia para a faculdade. E eu passei 1 ano nessa rotina. E aí me formei. Quando eu me formei, mais uma situação dos planejamentos, né? Eu podia... Não, eu vou agora continuar estudando para concurso para eu passar logo. Mas eu pensei, não, estou na melhor época da minha vida. Eu tinha a época 2010, 2011, tinha 23 anos. Estou na melhor época da minha vida. Se eu não curtir minha vida agora, provavelmente depois não curtirei mais. E aí decidi parar de estudar para concurso. Parei de estudar, comecei a viajar. Eu sempre gostei muito de viajar. Viajar o mundo mesmo, de 2010, no final de 2010 até 2012, até meados de 2012. Fiquei viajando sem estudar muito para concurso público. E aí me formei, me graduei, né? E aí quando me graduei, eu disse, não, vamos agora parar a palhaçada e voltar para os estudos. Mas eu não me arrependo de rigorosamente nada. E eu acho que tudo isso contribuiu, entende, Kate? Tudo isso contribuiu para eu chegar com mais confiança nas provas. A gente tende muito a pensar só na parte de estudo e tudo mais, mas a mentalidade ela tem uma influência muito grande na nossa preparação. E isso as decisões que a gente toma ao longo da nossa vida contribuem para isso. Entendi. Aí, Adalberto, você então deu um tempo depois que você se formou, curtiu um pouco a vida, viajou, conheceu o mundo, voltou com uma mentalidade um pouco mais madura. Nem tanto, né? Nem tanto. A minha mentalidade continua imatura até. Não, tô brincando. Mas me ajudou no sentido de aquilo ali não ficar pendente. Entendi, perfeito. Não ficar pendente. Não tipo, ficar pendente. quando você pensa,
mas poxa vida, perdi aquele intercâmbio. Ah, perdi aquela chance de viajar com os meus amigos. Gente, essas chances não vão voltar. Não vão voltar. Tá? Ah, vou passar aqui. Eu nunca deixei, por exemplo, eu sei que tem gente que pensa diferente, mas eu, por exemplo, nunca deixei de curtir um carnaval. Nunca deixei. Agora, o que é que eu fazia? Isso tudo é como a gente se conhece. Eu sabia que eu não iria estar. Eu também nunca calhou de eu ter uma prova perto de carnaval. Eu não lembro. Pelo menos não lembro. Prova muito em cima, né? Mas o que é que eu fazia? Sabendo que eu não iria estudar na época de carnaval, eu forçava muito o estudo, tanto antes como depois. Então, para ficar com aquele peso na consciência. Então, antes do carnaval, o carnaval eu vou viajar. Então, nas 2 semanas anteriores, eu estudava muito mais do que eu estudava normalmente. Para você dar aquela compensar a ausência no carnaval. Exato. E depois que você já tinha se dado ali o carnaval, se presenteado com o carnaval, você voltava e estudava para compensar a ausência no carnaval. E você planejava... Isso é planejamento, né? Isso é planejamento. Isso é um planejamento muito curto. Porque sempre foi um planejamento que eu gostei. Planejamentos muito curtos. Porque, assim, Kate, quanto mais longo é o planejamento, como eu falei, mais controle você perde com ele e mais foco você perde. Se você tem um planejamento de um dia, você pode dizer, bicho, hoje eu vou estudar isso daqui e pronto. Vou estudar isso aqui e pronto. Mas o planejamento do dia, você consegue ter um foco para bater aquilo ali. Agora, quando você planeja, daqui a 1 ano eu quero estar pronto para passar. Quem disse? Quem disse? Não tem como cravar isso. Deixar para mostrar. Muito certo. Adalberto, e você então fazia planejamentos diários? Ou você chegava... Qual é o máximo de planejamento que você fez durante sua trajetória? Então, eu sempre fui muito, eu diria muito, extremamente desorganizado. Então, isso daí é uma qualidade ou um defeito. É uma qualidade, o pessoal tende a ligar a desorganização muito a defeito. Na verdade, nem sempre. Quando você é desorganizado e você sabe lidar com a sua desorganização, é muito bom. Você se cobra muito menos. E fatalmente você produz mais. Se eu mostrar agora, eu não vou mostrar, obviamente, mas minha mesa está uma zona aqui. Está muito bagunçada. Sendo que isso me ajuda por quê? Porque, às vezes, quanto mais você se preocupa com a organização, mais você se preocupa com forma e acaba desligando do conteúdo. Isso é uma dica. Quem está, enfim, veio atrás da parte de planejamento. Quanto mais você se preocupa com a organização, por isso que às vezes o pessoal pergunta lá na caixinha de perguntas, né? Poxa, como é que eu faço isso? Vou fazer caderno, vou fazer não sei o quê. Gente, não importa tanto agora. Não liguem tanto para isso. Quantas questões eu tenho que fazer por dia? Quando você passa a ligar muito para isso, você perde o foco no conteúdo. E o mais importante é o conteúdo, não é a forma. Não é a forma. Então, eu sempre fui muito organizado. Eu mostrei uma vez, às vezes eu pegava, como é que eu fazia? Eu estava estudando, no dia anterior, vamos supor que eu me proponho para estudar. Eu vou estudar essas matérias amanhã. Tá. E aí eu anotava matérias baseadas nas questões que eu estava fazendo e nas leituras que eu estava fazendo. Então, eu vou estudar amanhã. Então, no outro dia, eu estudava aquilo que eu tinha me proposto no dia anterior. E ia anotando o que ia estudar no dia seguinte. Isso aí no estudo regular. O que é o estudo regular? O estudo que a gente faz sem edital. Sem edital. O estudo regular, você estuda para a defensoria. Então, não tem nenhum edital de defensoria, mas eu quero concurso de defensoria. Então, eu tenho editais que eu posso me basear. E aí, tenho aqueles assuntos para ver. E aí, eu vou anotando o que eu vou ver no outro dia. É um ajuste muito, digamos, exacerbado, ou seja, é um ajuste diário que eu faria. Para os meus alunos, eu não recomendo tanto isso. Por quê? Porque pode ficar confuso. Para mim, dava certo. Mas, às vezes, se eu estou passando uma coisa para uma outra pessoa, imagine eu passar para você o modo como eu me desorganizava. Não faz muito sentido, entendeu? Mas eu sempre incentivo eles a
pensar de forma mais autônoma. Eles têm um roteiro lá para seguir, mas sempre podendo adaptar à sua realidade. Então, eu anotava. Quando tinha edital, o que é que eu fazia? Aí o edital talvez fosse o planejamento mais longo que eu fazia. Falando em planejamento longo. Tinha 3 meses até a prova. Então, ali não. Ali eu não ficava estudando, pois não. Eu pegava o edital, olhava todas as provas anteriores, sei lá, as 5 últimas provas daquela banca, via o que mais caía, via onde eu estava forte, via onde eu estava fraco, aplicava o simulado. Nessa preparação, era em torno de uma semana eu gastava, enquanto todo mundo estava estudando matéria já, eu estava vendo como estudar. Entendi. Eu estava perdendo o meu tempo em vendo como estudar. Eu diria Entendi. que esse Você é estava perdendo você estava perdendo seu tempo entendendo a sua particularidade. Exatamente, para ganhar tempo depois. Entendi. Exatamente. E esse método foi bem eficaz, né? Te Bem permitiu eficaz. passar em vários concursos. Sim, é porque o que é que acontecia? Vamos supor, dar um exemplo aqui para o pessoal. Eu Aí, comecei a fazer... Pode falar. A partir do momento que você identificava o seu ponto fraco, Adalberto, aí você começava a planejar o seu planejamento, a formar a sua rotina mensal, sei lá, semanal? Não, normalmente eu pensava semanal. Então, essa semana eu tenho que matar isso, isso e isso. Normalmente eram várias matérias juntos. Como eu proponho na mentoria hoje, várias matérias juntos, questões de outros conteúdos. Agora não é organizado como era, não é organizado como é na mentoria. Tinha dias que eu só li uma matéria, tinha outros dias que eu lia 4 matérias. Então isso dependia muito do concurso. Essa questão do planejamento, Kate, e onde muita gente se perde. Olha só, gente o pessoal que está assistindo. Vamos parar para pensar. Vocês têm um edital, vamos supor que sai um edital hoje. Certo. Aí, o que é que todo mundo faz? 99%. Edital, todo mundo pira, né? Caraca, o edital saiu, mas bora estudar, bora estudar, bora estudar. Essa parte próxima à prova, essa parte do seu estudo, ela, naturalmente, você vai aumentar o seu tempo de estudo. Por quê? Porque está muito perto da prova. E aí, quanto mais você lê perto da prova, mais fresco vai estar na sua memória aquele conteúdo, mais chances você tem de acertar. O grande problema é que as pessoas querem bater o edital, querem bater muitas matérias. E à medida que eles vão avançando, eles vão percebendo que o conteúdo deles em relação àquelas matérias está muito fraco. E aí eles vão desvirtuando o planejamento. Esse é o grande problema. E quando você desvirtua o planejamento ao longo da preparação, antes da prova, você chega na prova maluco. Porque chega naquela última semana, caraca, aí tá estudando matéria. Eita, não vi isso. Aí pula. Eita, caraca, isso aqui também não tô lembrando. Aí pula. Então, na última semana antes da prova, ao invés de você deixar o seu cérebro mais tranquilo, eu brinco que o seu cérebro é o seu melhor jogador. Uhum. É o melhor jogador disparado. É o que vai fazer você fazer uma porrada de gol na prova. Aí o que é que você faz na última semana antes do jogo, da final mais importante? Você estressa ele. Você estressa ele, deixa ele muito cansado. Por quê? Porque você está estudando um monte de coisa naquele momento, querendo revisar o máximo de conteúdos possíveis. O máximo de conteúdos possível. Não é assim. Não é assim, Zé. Então, a ideia é que você, à medida que a prova for se aproximando, você vá deixando ele mais tranquilo. Porque basta você parar para pensar. O que é que você acha que faz diferença na prova? É aquele conteúdo que você viu na última semana ou é aquele conteúdo que você viu no último ano? Entendi. Qual é o conteúdo? É o conteúdo que você viu no último ano. Sendo que quando você fica que nem um maluco pirando para pegar aqueles conteúdos em uma semana, você vai estressando seu cérebro para esquecer o que você viu de forma consolidada durante um ano. Sendo que isso daí gera um viés muito equivocado. Porque você chega na prova, aí você pensa, aí você acerta várias questões que você viu durante aquela semana. E aí você pensa, poxa, aquele meu estudo na semana rendeu. Não rendeu, porque você errou uma porrada, porque já tinha estudado e acabou esquecendo porque deixou.
o seu cérebro estressado. Não Nossa. fale de... Durante, então, a proximidade da prova, assim, na semana da prova, a prova no domingo, você costumava fazer o quê, Adalberto? Na semana da prova, aquela semana que, de fato, todos os concurseiros ficam malucos, pegam todos os livros possíveis, tenta ler todo o vadimeco, revisar toda a jurisprudência. O que você fazia? Não. O que é que eu fazia? Sentiu aí, né, a ansiedade? Não, primeiro que para você planejar a sua última semana, você tem que ter feito um planejamento bom nas semanas anteriores. Por exemplo, eu sempre fazia, no estudo regular, eu não exacerbava no número de horas. Sempre, às vezes, por necessidade, eu nunca estudava mais de 4 horas, porque eu trabalhava, às vezes, estudava faculdade e tudo mais. Depois que passei, fazia uma média de 4, 5 horas por dia. O que é que eu fazia? Então, eu era empregado, já exercia um cargo público desde os meus 20 anos. Então, sempre eu reservava férias para antes dos concursos que eu realmente queria. Então, nas 2 semanas antes do concurso, eu estava de férias. E isso aí já era planejado para poder estudar mais. Então, em vez de estudar 4, eu estudava 7, mais ou menos. E aí, à medida que quando a prova fosse se aproximando, eu tinha fôlego para estudar mais. Mas se você começa estudando o máximo que você pode, vamos supor que você tem só 7 horas livres no seu dia. Você começou a estudar as 7 horas livres. Você vai chegar perto da prova muito fadigada. Porque você está fazendo aquela rotina há, sei lá, 3, 4, 5 meses. Está cansado. E aí você vai cansar o seu cérebro no momento mais importante, que é o momento perto da prova. Então, para definir como vai ser o estudo naquela semana antes da prova, você precisa ter se planejado lá atrás para não ter exagerado muito no estudo. A sua carga horária deve ser assim. Você começa com carga horária razoável e, à medida que a prova vai se aproximando, você vai crescendo a carga horária para quando chegar bem perto da prova, você diminuir, justamente pensando na ideia de não estressar muito o seu cérebro antes da prova. Então, o que é que eu fazia? Nas semanas da prova, normalmente, eu deixava para muitas questões. Por quê? Porque questões é o que mais você revisa. Eu também acho. O pessoal pira querendo ver todos os materiais possíveis. Gente, na questão, além de... Olha só o que a questão faz com você. A questão, faz você revisar conteúdos já vistos há pouco tempo ou há muito tempo. Ela faz você verificar como determinados temas que você eventualmente nem são cobrados. São cobrados. Exatamente. Ela te treina para a prova, por isso que você vai fazer questões do que você não estudou. Porque, gente, na prova vai cair coisas que você não estudou ontem, por exemplo. Perfeito. Vão cair questões aleatórias. Se você só faz questões do que você acabou de estudar, você vai estar treinando o seu cérebro diferente. É mais ou menos assim. Você, usando a analogia do jogador de futebol, você treina treina o seu chute sem goleiro. Você treina o seu chute sem goleiro. Pô, você vai fazer um monte de gol, bicho. Vai fazer um monte de gol. Ou seja, vai acertar um monte de questão. O problema é que lá na prova vai ter um goleiraço lá, entendeu? Vai ter um goleiraço. E aí você vai perder um monte de coisa. Então, treine como você joga, que você vai jogar como treino. Exatamente. Tá? Então... Meu pai sempre me falava uma frase muito parecida. Ele falava o seguinte: todos os dias que eu saía para estudar, ele falava assim: minha filha, lembre que hoje é o seu jogo verdadeiro, porque o dia da sua prova vai ser o seu treino. Você vai fazer só o que você faz todos os dias estudando. Leve o seu estudo como se fosse o jogo verdadeiro e a prova como se fosse o treino do que você plantou durante seus estudos. E outra coisa que eu acho importante, Adalberto, é que nos exercícios também é possível mesclar as disciplinas, né? Porque, assim, nenhuma questão, às vezes, vem mais de 5
5 temáticas sobre aquela disciplina. Vamos supor, você está estudando penal. Você vai realizar uma questão de penal, de teoria do crime, de prescrição, de parte especial do código, dentro de uma questão só. Com certeza. Se você fosse, por exemplo, revisar a teoria do crime, a gente sabe que demora ali, no mínimo, uma semana para a gente revisar ali toda a teoria Exatamente. do crime. E outra, você acaba, quando você vai revisar, principalmente perto de uma prova, usando materiais, você acaba perdendo muito foco. Porque você está lendo um negócio aqui, aí você pensa, caraca, mas isso daqui pode cair. Eu vou ler só isso aqui. Exatamente. Ah, mas isso daqui não. Isso aqui é muito, uma possibilidade muito grande de cair. Vou ler isso. E aí você acaba trabalhando contra si. Na verdade, o maior sabotador do concurseiro é ele mesmo. Isso aqui não é papo de coach. É ele mesmo. Ele acaba criando a maior parte das suas armadilhas. E aí, isso daí eu acho importante frisar. Sei lá, eu tinha alguns problemas de estudo. Às vezes acordava, eu estava sem saco para estudar. Mas eu sempre fui muito bom em não criar armadilhas para mim. Tudo que me trazia problema, eu afastava. Tudo que me trazia problema, eu afastava. Por exemplo, eu até vou falar, depois fazer uma live sobre isso. Teve uma das caixinhas de pergunta uma das perguntas que eu recebi foi, eu acabei não respondendo porque as pessoas acabam entendendo errado. A pessoa perguntou, passar para concurso é melhor estar namorando ou solteiro? Depende muito. Para mim, fazia sentido, não que eu estivesse usando a minha namorada para isso, mas fazia sentido estar namorando. Por quê? Porque solteiro eu perdi muito mais o foco. Muito mais. Então, para mim, já para alguns colegas é o contrário. Na verdade, o namoro atrapalhava. Então, isso é de cada um. Mas, por exemplo, eu tinha uma briga muito séria com a minha namorada à época, quando estava perto de uma prova. Só falava assim, você está certa. Você está certa, não vamos discutir, me desculpa e tudo mais. E voltava, por quê? Eu iria bater de frente para trazer um problema para mim e, eventualmente, me atrapalhar ali. Depois da prova passada, olha, vem cá, bonitinho, vamos conversar agora. Tá? Exato. Então, isso daí é muito se conhecer, tá? Se conhecer, e o autoconhecimento talvez seja a parte mais importante do planejamento. O que eu falo talvez não sirva para você que está ouvindo hoje, mas é importante você ter diferentes realidades para poder moldar a sua. É importante você fazer a sua autorreflexão, né? E saber como é que você funciona. Se você fica solteiro e fica muito ansioso para procurar um parceiro, ou seja, fica muito carente. Não é muito isso, não. Mas, enfim, pulemos isso aí. Não, mas eu lembro, Kate, desculpa até te interromper, mas na prova do MPF eu tava Aí, essa parte da ansiedade, talvez foi o momento que eu mais fiquei ansioso. Deixa eu só fazer uma interrupção. Claro. Então, o concurseiro 777 falou o seguinte, que acha melhor ele namorar, porque senão é só Heineken na vida dele. Rapaz, eu passava por um problema semelhante, mas não era para tanto. O que acontece teve uma situação muito marcante para mim, que foi na prova do MPF. Talvez durante o meu período de concurseiro, eu estudei para concurso durante 8 anos. Então, o período que eu mais fiquei ansioso foi perto da prova oral do MPF. Eu estava estudando mais ou menos entre, sei lá, 10, 11 horas por dia. E estava namorando na época. E aí, a minha namorada à época, ela reclamou. E aí, o ansioso, eu não pensei muito. Não, aí, uma briga feia, tá bom, então vai embora e tal. E aí, me fechei, porque a prova era na outra semana e essa capacidade de concentração eu sempre tive muito boa. Eu não optaria por me causar um problema, mas já que o problema estava causado, eu acabei passando esse período brigado e só depois eu tenho. Então, é muito importante que você também saiba dizer não.
Nesse momento foi um não que eu falei. Ela queria discutir, eu disse, não vou discutir agora. Não vou discutir, não tem nem perigo. Saber o que você quer e saber que muita gente não sabe dizer não. É um outro grande problema, né, das pessoas. Ah, vai ali, aquele seu amigo concurseiro. Ah, acabei no namoro, aí te liga, ou amiga, né? Isso acontece muito com mulher. Eu nunca fiz isso com nenhum amigo meu. Mas mulher, acabei no namoro, aí liga, aí ocupa. Gente, se você não determinar a sua agenda, outra pessoa vai determinar. Eu também acho. Botem isso na cabeça de vocês. Não importa o motivo, não importa. Mas se você. Sempre vai existir alguma coisa muito séria. Se você não determinar a sua agenda, outra pessoa vai determinar. Ou uma coisa também muito banal, né? Porque se você também permitir, a sua amiga te chama até pro aniversário do cachorro. Exato. Entendeu? Assim, que roupa eu vou usar, sei lá. Não sei, enfim, qualquer coisa banal nesse sentido. Falando em coisas banais, e aí voltando ao nosso tema planejamento, Kate, eu não sei se você já viu o livro Tríade do Tempo. Não conheço. É um livro do Christian Barbosa, não sei se algum espectador já viu, mas é um livro que eu particularmente acho muito bom. Tem muita coisa dispensável, mas muitas ideias boas. Eu costumo dizer que antes de ser um planejador de estudos, eu tento otimizar o tempo do aluno, porque, gente, tempo sempre vai ser o nosso bem mais precioso. Sempre. Se engana quem acha que é dinheiro, tá? Tempo sempre vai ser o nosso bem mais precioso. E no âmbito dos estudos para concurso, existe tanto o tempo até a aprovação, um fluxo temporal ali, como o tempo de estudo por dia, o tempo que você vai usar por dia. E eu tento otimizar o tempo dessas duas maneiras. Primeiro, não é porque você está estudando 10 horas por dia que você vai estar rendendo 10 horas por dia, tá? Então, eu tento segurar o aluno nesse ímpeto, porque se você tem 10 horas livres, você estuda 6 horas, descansa 4, fazendo qualquer outra coisa, isso daí vai ser... Não é que vai ser igual, não. Vai ser melhor do que estudar só as 10 horas, tá? Por quê? Porque vendo a longo prazo, a médio e longo prazo, você não vai fadigar com o tempo. E se tempo de estudo fosse determinante para a aprovação, a gente não teria tanta gente estudando por tanto tempo, tantas horas por dia, sem ser aprovado, tá? A gente não teria um coronavírus agora que todo mundo tem todo o tempo do mundo e não está conseguindo estudar. Então, tempo não é determinante para aprovação. Ele ajuda, mas ele não é determinante. E aí... Falar, por favor. Pode continuar. Desculpa, não, pode falar. Eu estou falando muito, acho que você tem que falar mais. Não, tá ótimo. Porque você pode fadigar, né? Te fadigar e chegar no momento da prova, no momento que, de fato, você tem que acertar, estar ali pleno e chegar muito cansado. Então, eu acho que essa sua dica é bem valiosa mesmo. Você conseguir ter uma constância no seu estudo, aumentar quando sair o edital que você queira, dar uma desacelerada antes da prova para conseguir sua sanidade mental e chegar por inteiro. Eu acho que isso é muito, muito bacana. Exatamente. E uma das coisas que eu às vezes critico nas retas finais enfim, não é só todos os cursinhos fazem isso, mas eu acho que eles acabam jogando muita coisa no aluno e o aluno acaba achando que é um super-homem que vai bater todo aquele conteúdo. Então, e isso muitas vezes não é culpa nem do cursinho, porque o cursinho está na dele, de dar o conteúdo. Cabe ao aluno se organizar em cima daquilo ali para eventualmente não fritar, né? Fritar o cérebro dele vendo tanto conteúdo em tão pouco tempo. E aí, baseado nessa questão da otimização de tempo, Kate, o Tríade do Tempo ele fala em 3 coisas. Ele fala das coisas importantes, das coisas urgentes e das coisas circunstanciais. Se você quiser pegar alguma ideia do livro, pegue essa. Porque depois ele usa tipo um software para fazer o planejamento da pessoa. Ele usa planejamentos anuais, mensais, semanais.
Na verdade, a ideia que eu pego dele é essa. O autor é o Christian Barbosa, que alguma pessoa perguntou aí. É, o pessoal está perguntando. Uhum. Exato. Então, o que é que são as coisas importantes? É o tempo de qualidade que você tem com a sua família, é o tempo de qualidade que você tem com os seus amigos, é o que eventualmente vai ficar para você mais tarde. Eu garanto que não vai ficar para mais tarde o tempo que você passa no Instagram. Mas o tempo que você via uma viagem que ficou em 5 dias, você foi 5 dias com a sua família para Fernando de Noronha, vai ficar na sua cabeça. Esse é o tempo importante. Não, as coisas importantes. Tem as coisas urgentes. O que são as coisas urgentes? Normalmente são coisas que a gente deixou ficarem urgentes. São coisas não importantes. Por exemplo, prazo dos advogados, né? Tem muito advogado que acompanha, e aí o advogado tem um prazo para protocolar lá o recurso. E ele não protocolou logo. E aquilo ali no começo não era urgente. Depois passou a ser. Passou a ser. Mas o problema é que isso acaba ocupando espaço de quê? Das coisas importantes. Tá? E as circunstanciais, ou seja, a urgente é uma coisa não importante, mas que ficou urgente porque você deixou ela ficar urgente. A culpa é sua. Você negligenciou, né? Exatamente. Inicialmente ela não era algo que deveria se prestar atenção, depois ficou. E a circunstancial é aquele tempo que você. São aquelas coisas que você elimina da sua vida e não modifica em nada. Não modifica em nada. Por exemplo, redes sociais, em sua maioria. Se deletar o Facebook, hoje é o Instagram, não, mas deletar o Facebook não vai modificar em nada. Se deletar o Instagram, ou se você usar muito menos, não vai influenciar em nada a sua vida. Sendo que, como é o equilíbrio da sua vida hoje? Se você começar a traçar o quanto de tempo ocupam essas coisas, você vai ver que as coisas circunstanciais são as que ocupam mais tempo, as coisas que poderiam ser eliminadas. Você vai ver que as coisas urgentes acabam aparecendo porque você gasta muito tempo nas coisas circunstanciais. E você vai ver que ocupando esse espaço com essas duas, sobra muito pouco tempo para as coisas importantes. E perceba que isso tem muito a ver com o planejamento de estudo. O que acontece? Normalmente, por que todo mundo pira perto da prova? Porque deixa para estudar as coisas de última hora. Deixa ficar urgente. Não estuda antes. Só por isso. Perfeita colocação. Gasta muito tempo com coisas circunstanciais e acaba ficando urgente. E isso aí tem a ver com foco, tem a ver com a sua própria qualidade de vida, né? Então, eu costumo dizer, muita gente confunde o conceito de liberdade, né? O pessoal, liberdade é poder fazer o que a gente quiser. É poder fazer o que a gente quiser. Na verdade, liberdade é você não se preocupar em não poder, não se preocupar em não fazer nada. Não fazer nada. Se você estiver não fazendo nada, você não está com nada na sua cabeça. A meu ver, esse é um conceito de liberdade. Porque tem coisa para você fazer o que quiser, você vai acumulando as coisas e aí você torna o seu tempo muito mal aproveitado. Exatamente. E aí você perde o foco e, consequentemente, nesse momento, o foco é importante para quem está estudando, né? A gente sabe que, de fato, eu concordo com você quando você fala que a maior riqueza é o tempo, porque o tempo é algo objetivo que todo mundo tem, né? É algo que independe da sua situação. Todo mundo vai ter o mesmo tempo. 24 horas dura o dia. E aí cabe a cada um valorizar e ser mais estratégico quanto à utilização do seu tempo. Porque mandar só um abraço pro Enzo aqui. Ele ficou chateado porque eu falei que ele era viciado em café e agora tá tentando tirar um. Mas falando nisso, eu ia falar um negócio e esqueci. Droga. Mas enfim, só voltando, eu tinha feito umas anotações aqui, ó, 3 do tempo já falei. Sim, a questão dos ajustes, tá?
É, se você deixar o seu planejamento, qual é o grande lance hoje no planejamento de estudos para concurso? É você conseguir. Ah, lembrei o que eu ia falar. Acabei. A gente acaba lembrando, né? A gente percebe que você é um pouco desorganizado. Exato, deu para entender, né? Deu para entender bem na prática. Mas o que eu ia falar é que quem prioriza tudo não prioriza nada, tá? E é um grande erro do concurseiro isso. Normalmente eles querem priorizar tudo porque eles acham que vão saber de tudo. A pessoa estuda achando que aquilo ali vai ficar na cabeça dela. Não fica, gente. Não fica. Tem que voltar, tem que... mas eu estou fazendo um sistema de revisão perfeito. Não necessariamente vai ficar. Por aí que entram os ajustes, tá? Você tem que fazer um planejamento e tem que estar continuamente ajustando ele. Tem uma história, que é verdade, que é a seguinte. Eu gosto muito de analogias, talvez você tenha percebido já, né? Gosto muito de histórias porque eu acho que a pessoa entende mais fácil. Os fabricantes de carro da década de 60, 70, muita gente baseava a produção de carros no modelo europeu, que era da Alemanha, né? Que era BMW, Mercedes. Como é que eles faziam os carros? Eles tinham um processo de produção, eles botavam tudo naquele processo de produção e, ao final, quando o carro já estava pronto, ia lá um doutor que verificava a qualidade dos carros e via: esse carro aqui tá bom, esse aqui não tá bom, foi feito errado. Tem que voltar agora para a linha de montagem para fazer tudo de novo. Tudo de novo. E aí, o Toyota, que é um cientista japonês, a marca Toyota, aliás, não é o Toyota, era um cientista da Toyota, ele percebeu que aquilo ali era muito lento. Por quê? Não somente as pessoas só iam perceber o erro ao final, já eu entro como o concurso, vocês erram também, estudando para concurso assim. A pessoa só percebe o erro ao final e aí tem que voltar lá para o começo para fazer de novo. E aí, eles acabavam produzindo poucos carros, e os poucos carros que eram produzidos, alguns ainda eram eliminados por causa desse sistema de produção. O que é que o Toyota percebeu? Se a gente perceber o erro na linha de produção e parar toda a linha para corrigir o erro, a gente consegue fazer muito mais carro. E todos os carros vão estar certos, porque o erro está sendo percebido ao longo da linha de montagem. Então, ele instituiu isso lá, e o modelo toyotista é baseado nisso, que as pessoas param no meio da linha, toda a fábrica parava, estamos com um problema aqui. Vamos resolver esse problema aqui até passar até resolver ele todo e continuar a produção. Resultado: se produzia muito mais carro, porque as pessoas não se preocupavam em errar, já que quando qualquer erro que tivesse, todo mundo parava para ver aquilo ali. E, ao final, o desperdício de peças e tudo mais era bem menor, porque os carros acabavam sendo produzidos todos de maneira correta, ou pelo menos o nível de erro era reduzido ao mínimo. Agora... Oi? Interessante essa história, eu não sabia. Interessante. E aí, agora você pensa no seu estudo. Vamos supor que você se planeje para estudar por um ano. Eu vou fazer... vou ler tudo isso aqui por um ano. Todos esses livros. Eu vou ler livros de capa a capa por um ano. E aí a pessoa se propõe a estudar, sendo que ela não se testa em nada durante esse ano. Ela não faz nenhum ajuste. Por quê? Porque ela acha que aquele processo está perfeito. Era como as fábricas alemãs imaginavam. O processo está perfeito. Ao final, eu vou fazer uma prova e eu vou muito bem. Ao final, o examinador, que é o doutor lá para ver se o carro estava funcionando, caraca, esse carro está com um monte de erro. Tem um monte de falha nesse sistema de estudo aqui. E aí tu perdeu um ano. Porque alguns foi tu vai ter que voltar lá atrás. Porque o livro que tu leu no primeiro mês, você já esqueceu tudo. Não ficou nada na tua cabeça. Tá? Então, você precisa estar ajustando toda hora o seu estudo. Eu ajustava todo dia. Mas não precisa ser todo dia. Não precisa. Ajuste pelo menos de mês em mês. Como é que eu faço esse ajuste, Roberto? Eu recomendo fazer simulados.
O simulado ele vai te dizer, Roberto, mas eu estou começando a estudar agora. Não importa. Tem alguma matéria que você vai estar mais forte que outra. Essa matéria que você está mais forte, você pode estudar menos. A matéria que você está mais fraca, você estuda mais. E aí você vai conseguindo adaptar durante o processo adaptar durante o processo o seu ritmo. E eu falo, não é somente no estudo, eu gosto muito de investimentos. O pessoal que me acompanha sabe. E eu levei muita porrada da Bolsa de Valores. Muitas porradas ao longo desde o ano passado. Sendo que eu ia estudando e ia testando na hora o que eu estudava. E hoje eu já estou bem melhor. O aprendizado, assim, é muito mais forte. Muito mais forte. Sendo que as pessoas, Kate, e aí a maioria das pessoas que está aqui é assim, é preguiçosa. Não quer parar para pensar no processo de estudo, porque acha que é perda de tempo. Elas acham que elas têm que colocar o máximo de conteúdo na cabeça delas. E não é assim. Não é somente conteúdo que muda, gente, que faz a diferença. Não é somente. Se fosse somente isso, teríamos já muitos aprovados. Era só ler todos os livros. O conteúdo já estava na tua cabeça. Uhum. Não é só isso. Sim, fantástico. É verdade. É importante mesmo fazer adaptações, parar. Tem várias perguntas aqui. A gente pode responder umas perguntas agora, né? Sim, a gente pode responder. Olha, eu achei algumas perguntas interessantes. A primeira pergunta interessante aqui é de uma seguidora perguntando se é possível conciliar o estudo para OAB com concursos públicos. Eu acho que é super válido, super possível. Inclusive, existem pessoas que passam primeiro em concursos, depois conseguem aprovação no OAB, porque o OAB não deixa de ser um grande concurso. OAB é um grande concurso sem concorrentes. Exatamente. O concorrente é apenas você fazer o mínimo da prova, então é bem viável. E uma outra seguidora está perguntando aqui, Adalberto, se o estudo de lei seca mais questão é válido. Depende. Depende, acontece em muitos campos. Né? Só complementando a parte da OAB, a OAB é um grande concurso e ela pode ser usada como base para os demais que você vai fazer. A OAB cobra todas as matérias, gente, do direito. Cobra todas as matérias. Então, você pode usar. Eu usei a minha OAB como base. Não tive dificuldade, até porque eu já fazia muitas provas objetivas. O grande problema que as pessoas às vezes se dão mal na OAB é que elas não treinam. A OAB é só você pegar uma porrada de questões da FGV e começar a resolver, gente, você passa. Você passa não tem muito erro, não tem. Por quê? Porque é cobrado o mesmo estilo, os mesmos conteúdos, não tem muito erro. Sendo que você pode aproveitar para engrenar o seu estudo de concurso. E tá faltando só 2 minutos, só. Enfim, vou tentar agilizar aqui. A outra pergunta, lei seca e questões, depende do timing, tá, gente? Se você está apto a passar numa primeira fase e vai estudar para a segunda fase, lei seca e questões não é suficiente. Se você está começando o estudo agora, se você pegar só a lei seca, talvez você não consiga render tanto. Porque pega uma matéria como empresarial. Empresarial é uma matéria super chata. Se você tiver que estudar só pela lei seca, você não vai pegar muito bem ali no começo. Então, agora já administrativo, constitucional, você não precisa de muita lei seca. Então, depende muito da matéria, depende do nível que você está para você poder fazer os seus ajustes, tá certo? Então tá bom, Adalberto. Nossa live está chegando ao fim. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito boa a live. Muitas informações bacanas para quem está estudando para concurso. Eu vou tentar deixar essa live salva no canal. Eu acho que vai ficar salva no meu, porque fui eu que comecei. É verdade. Vai ficar salva no meu, mas eu vou tentar baixar ela para ficar no YouTube também, tá bem? Ótimo. Então tá certo, Adalberto. Muito obrigada pela disponibilidade. Foi uma honra, um prazer enorme conversar com você nessa noite. Tá ótimo. Eu que agradeço e qualquer coisa estamos à disposição. Um abraço para todos aí. Tá certo. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.